Começa agora mais um programa Vida e Saúde na TV. Hoje eu converso com a doutora Gisela Moassab Castanho. Ela que é cirurgiã dentista. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Muito obrigada por nos receber aqui em sua clínica. O prazer é meu. Doutora, vamos falar de sorriso bonito, sorriso jovem. O que hoje é possível a gente fazer para ter esse sorriso? Quais são as possibilidades? Hoje, na odontologia, existem várias possibilidades, né? Hoje nós temos os tratamentos estéticos, o clareamento, as facetas, a ortodontia, né? E mesmo para a reabilitação, os implantes dentários. A doutora tocou num ponto muito importante, né? Que é a faceta, o clareamento. A gente queria entender um pouquinho melhor o que é o clareamento e qual é a indicação para o clareamento, como que é possível e se existem muitos tipos de clareamento. Hoje existem basicamente 3 técnicas de clareamento dental. A primeira técnica delas é a técnica feita em consultório, na qual você pode reduzir o tempo, né? É um resultado mais rápido, em menos tempo, porque ela é feito totalmente controlado pelo cirurgião dentista dentro do consultório, na qual a concentração do produto é um pouco maior e o tempo assim pode ser reduzido. É importante realmente, doutora, esse atendimento no consultório para estar monitorando o paciente, porque às vezes o paciente acredita que pode sair comprando numa farmácia, fazendo esse clareamento caseiro. Eu queria que você colocasse aí para o nosso público até como alerta a eles, né? Então, existe realmente a técnica caseira, né, que a gente denomina de autoaplicação. Por quê? Porque é uma técnica aplicada pelo paciente. Mas isso realmente não pode ser comprado em farmácia. E hoje, aqui no Brasil, isso é proibido. Né? Então, o profissional é que tem acesso a esse material e é uma autoaplicação feita toda supervisionada pelo profissional. Então, o profissional é que vai te dar os parâmetros, vai te dar a dosagem correta para o seu caso, para que você faça em casa e depois tenha o controle novamente dentro do consultório, né, para ver se o clareamento está satisfatório, se chegou num ponto bom ou se a gente tem que estender esse tratamento. Né? E existe também a técnica mista, na qual você mistura as duas técnicas. Você faz uma primeira aplicação dentro do consultório e depois o paciente no mesmo dia leva a moldeirinha para casa e ele aplica por mais alguns dias. Essa técnica, de acordo com muitos estudos, diz ser a melhor técnica que traz os melhores resultados. Por quê? Porque você tem uma estabilidade maior da cor. Entendi. Mas todas as técnicas trazem resultados positivos. Que bom, doutora. E quantas sessões são necessárias? Eu sei que cada paciente deve responder diferente, né? Mas em média, quantas sessões? Então, a técnica de consultório, ela pode ser feita no mínimo uma sessão e no máximo 3 sessões, dependendo do caso, poderíamos estender para 4 sessões. Mais do que isso, já é extrapolar os resultados, porque o dente ele tem um ponto que a gente diz de saturação. E além daquilo, ele não clareia mais. Então não adianta você insistir, porque se você insistir, aí sim você vai causar prejuízos na estrutura dental. Nossa, essa é uma dica muito importante, doutora. Sim. A autoaplicação, ela pode ser feita de 7 dias a 14 dias, podendo ser estendida no máximo até 20 dias. Né, de acordo com essa supervisão do profissional que vai dizer se realmente o clareamento chegou no ponto certo ou não. Perfeito, doutora. E as facetas, né? A gente acompanha aí alguns sorrisos, né? Alguns que precisam de alguns reparos, pequenos reparos. Quando que as facetas são indicadas? Existem quais tipos de faceta hoje? De resina, de porcelana? Como que funciona? As facetas, elas são basicamente 2 tipos de faceta nós temos hoje. As facetas de porcelana ou facetas de cerâmica, porque porcelana e cerâmica é a mesma coisa, em nomes diferentes. E as facetas de resina composta, que são facetas diretas, feitas em consultório. As facetas de porcelana, elas são feitas em laboratório, né? Então é feito um molde do paciente e essa faceta ela é confeccionada em laboratório e depois o profissional cimenta essa faceta na boca, através de cimentos específicos da odontologia, ele vai colar essa faceta.
As facetas diretas em resina composta, elas são feitas diretamente no dente, assim como uma restauração. Como se um paciente tivesse quebrado o dente, ele vai ter que fazer uma restauração. É o mesmo tipo de resina que a gente usa para fazer as facetas diretas. Vantagens e desvantagens é que a faceta direta, ela ficaria pronta no mesmo dia. O paciente chega no consultório e ele já sai no mesmo dia com a faceta direta. E a indireta, a gente tem esse passo laboratorial. Então, você vai ter uma sessão a mais para colocação dessa faceta. Em questão da durabilidade, muda alguma coisa também? A resistência dessas facetas? Com relação à durabilidade, a estabilidade de cor da porcelana, ela é mais alta do que a resina. Hoje a gente tem um desenvolvimento muito grande na parte de resinas compostas, na qual a estabilidade de cor é muito boa, tá? Mas ela ainda ficaria um pouquinho aquém da cerâmica. A cerâmica, ela não mancha, ela não sofre manchamento. Então, a cor que você colocar hoje, daqui a 10 anos, ela vai estar da mesma cor. 10 anos, doutora? A resina não. A resina, ela pode pigmentar. Mas qual é a vantagem da resina? Que se ela pigmenta, às vezes com um polimento ou um pequeno reparo, mesmo numa sessão de consultório, ela volta com a cor que era originalmente. Perfeito. E a doutora comentou, no caso de quebrar um dente. E quais são os outros casos que são indicados também a faceta? Facetas quando existem algumas anomalias de forma no dente. Então, por exemplo, o dente ele tem um formato de cone, que a gente chama de um dente conoide, é possível a realização dessa faceta. Pacientes que têm aqueles espaços entre os dentes que a gente chama de diastema, também é possível a realização de uma faceta. E dentes que estão girados, que a gente denomina de dentes girovertidos, na qual o ideal seria fazer um tratamento ortodôntico. Mas se o paciente às vezes não tem tempo para fazer esse tratamento, ele precisa de um resultado um pouco mais imediato, a gente também pode indicar esse tipo de faceta. Perfeito, doutora. Falamos bastante da estética, Todo mundo quer ter realmente um sorriso bonito, jovem, mas também é importante a função, doutora? Queria saber da doutora dos implantes dentários. Todo mundo hoje quer colocar um implante, a gente sabe que tem que ser um pouco mais criterioso, em relação a isso, com um planejamento para estar se fazendo um atendimento aí à expectativa do paciente. Eu queria que a doutora comentasse aí no nosso programa qual a importância disso e o que são implantes dentários e o que hoje é possível fazer através do implante dentário. Sim, você tocou num ponto importantíssimo que é a função, E nós, como profissionais da saúde, nós temos que focar na função da mastigação, porque os dentes eles foram feitos para isso, para a gente, os nutrientes eles começam pela boca. Além de ser a parte estética também, doutora, que também chama a atenção, você está com um sorriso bonito, está com um sorriso seguro, Mas a função é a principal, Sim, a função ela é fundamental, E é lógico que a partir do momento que você dá a função, e a mastigação, ela está em equilíbrio, a estética, ela vem junto com isso. Sim. Hoje, nós não podemos pensar num tratamento de reabilitação oral sem pensar na possibilidade realmente dos implantes. Então, os implantes, eles vieram realmente para revolucionar a odontologia. Então, hoje o implante, ele é o melhor tipo de tratamento que você pode indicar para um paciente que perdeu um dente. Seja ele um dente unitário ou seja uma arcada inteira. É isso que eu ia perguntar. É possível fazer a colocação de um ou mais dentes, então? Sim. Tanto de uma prótese inteira, quanto de você teve um acidente, ocorreu algum problema, enfim, você pode fazer a colocação de um ou dois dentes também. Sim, é totalmente possível. Aliás, os implantes, quando surgiram, eles foram baseados para repor uma arcada total, e por isso que eles denominam essa arcada total em cima de implantes de protocolo, porque o implante, na verdade, ele é uma raiz de dente feita em titânio. Então, você tem a parte cirúrgica, que é a colocação desse pino de titânio no osso, e depois você tem a parte protética, que é a parte onde o dente vai em cima dessa raiz. Entendi. Então, o que o paciente quer hoje é o dente, mas ele precisa passar por essa fase, que é a fase da cirurgia.
E a cirurgia hoje está muito tranquila também, né, doutora? Sim, hoje tecnologicamente os materiais e mesmo os próprios implantes, o design, o desenho dos implantes mudou muito com o tempo e isso realmente facilitou não só a colocação dos implantes dentro do osso, mas as técnicas cirúrgicas foram modificadas, foram melhoradas, os materiais que se usam para fazer essa técnica, né, e os conhecimentos de uma forma geral que o profissional deve ter. E a capacidade de mastigação melhora muito, doutora? Melhora. Eu acho que hoje os implantes é o que devolve a capacidade mais similar à do dente, né? Só para você ter uma ideia, por exemplo, uma pessoa que usa uma prótese total, né, que é a dentadura, né, em cima e embaixo, ela tem uma redução da força mastigatória para 20%. Comparada a uma pessoa que tenha todos os dentes na boca. Nossa, 20%? E o implante, 20%. E o implante não, o implante ele devolve, né, muito mais do que isso. Imagina uma pessoa com 10, 15 anos com essa dentadura, o quanto ela está fazendo de mal aí para a parte, né, de mastigatória, a parte de saúde, né, também, né, doutora? Realmente, não é tudo que ela consegue comer, né, e realmente mastigar e fazer realmente a trituração efetiva dos alimentos, né? E o implante não, o implante você devolve praticamente igual a capacidade que o próprio dente tem, né, de força mastigatória. A doutora até comentou agora, né, a respeito dessa importância e nós temos uma dúvida de telespectador que pede aí para a doutora uma ajuda, né? Ele fala aqui que o nome dele é Rodrigo, né, e ele diz que o pai dele usa essa dentadura, uma prótese antiga dentadura, e o sonho dele seria que o pai dele use aí o implante, né? E o pai dele tem 68 anos e ele queria saber se ainda realmente ele tem que incentivar o pai dele a fazer a colocação do implante, por que é importante, né? E se ele está de acordo aí com o pensamento dele que, além do sonho de realizar do pai, qual a importância para o pai desses implantes? É totalmente possível, principalmente se a gente vê hoje que o aumento, né, da expectativa de vida hoje da população aumentou muito. Então, se ele hoje tem 68 anos e se ele ainda for viver mais 20 que seja, né, se ele fizer o implante hoje, ele vai ter aí 20 anos de melhora de qualidade de vida. E a expectativa de vida dele vai até aumentar, né, doutora? Porque ele vai ter todas as funções, né? Exatamente. Agora, o que a gente tem que se preocupar, o que o profissional tem que se preocupar é com a anamnese do paciente, que é o quê? O histórico de saúde. O planejamento, então, né, doutora? A importância do planejamento. Exatamente, que faz parte do planejamento uma boa anamnese, que é o quê? Você vê todo o histórico de saúde do paciente, né? Então, se ele tem algum problema cardíaco, esse problema cardíaco ele tem que estar controlado, tem que estar compensado. O próprio cirurgião dentista pode entrar em contato com o médico do paciente, trocar ideias, conversar para saber qual é o melhor antibiótico para aquele caso, daquele paciente, pedir autorização, se o paciente toma algum tipo de anticoagulante ou se o paciente é diabético, tudo isso tem que estar compensado, né, para a cirurgia ter um bom desenvolvimento, tanto no transcirúrgico como no pós-cirúrgico. Né? Então, a saúde estando em ordem, não há problema algum. Né? É lógico que temos que ter exames prévios, exames como hoje temos a tomografia, né, para fazer o planejamento desse implante. Né? A única restrição que teríamos em fazer ou não o implante seria a quantidade de osso. Porque se o paciente realmente, principalmente pacientes que usam prótese há muitos anos, eles têm uma reabsorção óssea desse rebordo. Então, nós temos que avaliar se realmente há quantidade óssea suficiente para a colocação dos implantes. Tenho certeza, Rodrigo, que todas as informações que a doutora passou aqui vai ser muito valiosa para a sua vida e para a vida do seu pai, com qualidade de vida. Doutora, quero lhe agradecer, adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Eu gostaria de agradecer a todos os telespectadores e principalmente a Denilde por ter essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho com vocês. Muito obrigada, doutora. Obrigada. É o programa Vida e Saúde na TV. Informação com muita responsabilidade para você.